Eu tenho vivido alguns desafios na minha vida depois de 32 anos que caminho com o Senhor. Volta e meia eu encontro enfrentando grandes lutas com velhos inimigos, cujos quais eu já havia pensado ter vencido, pensamentos, vontades, desejos e situações que eu já achava estar totalmente apto a enfrentá-las, e elas têm retornado com forças descomunais, com pressões muito grandes, não apenas sobre mim, sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre a igreja que eu pastoreio, sobre amigos. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que possamos imaginar. Eu quero começar com uma pergunta: como vamos andar com Deus? Como é que nós vamos tornar isso possível? Como é que isso vai acontecer? As diferenças que nos separam são tão grandes que, se olharmos humanamente, isso será impossível. Escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. Gostamos de relacionarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, que gostam de cumprir tarefas parecidas, mesmo que não seja a mesma coisa. Mas é legal se eu gosto de esporte. Talvez alguém não gosta do mesmo esporte que eu, mas ao gostar de esportes, isso pode nos aproximar. Se gostamos de sair, isso pode nos aproximar. Se temos algumas afinidades, certamente isso pode nos tornar próximos e facilitar muito nossa convivência. Porém, quando o assunto é Deus, como é que nós vamos andar com Deus se não há tanta afinidade assim entre nós e Ele? Esse relacionamento tende a ser, às vezes, duro se tentarmos nos aprofundar nele, ou então ele pode ser bem superficial se não atentarmos para as mudanças que precisam acontecer para que isso funcione. Vou te apresentar alguns textos que eu acho que vale a pena nós refletirmos. O primeiro dele é escrito pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8 nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Preste atenção, porque nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas. Como é que eu vou andar com Deus e vou estabelecer com Deus um relacionamento sadio se o que Deus pensa é diferente de mim? Se a forma dele pensar é diferente da minha forma? Se por onde ele deseja ir, o que ele deseja trilhar, não é o que eu quero? Como é que este relacionamento vai progredir? Ele vai crescer, porque a Bíblia diz assim: conhecei e prossegui e conhecer. Nós vamos viver de glória em glória, de fé em fé, onde a proposta é uma ascensão, um crescimento. Como é que vamos desenvolver um relacionamento sério, profundo, com alguém que pensa e que deseja fazer, deseja realizar coisas? Seus caminhos são diferentes do nosso. Talvez isso já nos dê um pouquinho, a visão de que não vai ser fácil andar com Deus. Por mais que você o ame, ele pensa diferente de você. Por mais que você o ame, ele quer que você faça coisas que você não quer fazer. Então isso vai prejudicar um pouco, criar um relacionamento meio truncado, alguma coisa que vai precisar de um aperfeiçoamento, que haverá alguns choques, que não será fácil, que não basta derramar o meu coração na presença de Deus, porque quando eu saio do ambiente da oração, as tentações, as provocações, as adversidades, elas vão me pressionar. Então eu não vou conseguir ter um relacionamento sério com Deus pautado em amor. Amor não é suficiente para sustentar um relacionamento como esse. Eu vou precisar mais do que simplesmente amar.
Eu vou precisar reunir minhas forças para entender como esse processo funciona e agir sobre ele, porque eu penso diferente dele e o caminho dele é diferente do meu. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, vai tornar mais extenso essa lista de separação. Porém o Senhor disse a Samuel, o profeta do Senhor: escute aqui, esse cara está velho nessa ocasião, mas deixa eu te explicar, ele ouve a Deus desde garotinho. Ele não é um iniciante na caminhada profética. Ele estudou muito tempo ao lado de um profeta muito experiente chamado Eli. Ele foi treinado, mas o texto está dizendo, está lá, ó, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, se o pensamento dele é diferente do meu, o caminho dele é diferente do meu, agora a ótica dele, a maneira que ele enxerga as coisas é diferente de mim. Eu sou capaz de olhar a aparência, de acreditar que uma pessoa, pelo relógio que carrega no pulso, pelo colar que carrega no pescoço, pelo carro que colocou no estacionamento, pela marca da roupa ou da bolsa que carrega, os homens são capazes de avaliar as pessoas. Por isso, Deus diz: eu não vejo como vocês veem. Então, como é que nós vamos caminhar para um relacionamento que vai além do culto, que vai além dessas 2 horas, por dia, ou 4 horas por semana, com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou caminhar para algo mais profundo? Tirar essa água do tornozelo e subir um pouco mais, certo? Trazendo profundidade neste relacionamento. Pode ter certeza que isso não será fácil. Está esperando um ambiente fácil para começar a orar? Não vai rolar. Está esperando um ambiente favorável para ler a Bíblia? Não vai aparecer. Você está esperando um momento propício que você queira jejuar? Não vai aparecer. Se você está esperando um ambiente propício e agradável para você fazer as coisas que vão te aproximar de Deus, prepare-se para se manter distante. Porque as coisas que precisamos fazer para estar mais próximos dele, nós não estamos desejosos de fazer. Mas pastor, então tá certo. Como é que nós vamos andar juntos então? O Senhor já nos disse em 2 versículos que não há afinidade entre nós. Mas ainda assim, eu quero andar com ele, ele quer andar comigo e eu estou interessado nisso. Então eu vou te dar mais 2 versículos. O primeiro, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Preste atenção. Conversão. Se eu quero andar com Deus, eu vou precisar me converter. Eu vou precisar sofrer uma mudança. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Não podia ser uma vez só? Para que 2? Para que inúmeras informações sobre isso? Não bastaria uma? Não. O processo às vezes é muito lento. Algumas pessoas podem estar mais atoladas, mais aprofundadas num ambiente hostil, perverso, desafiador do que outras, traumatizadas, presas a consequências de seu passado. Eu não sei, mas você já deve ter ouvido a história de uma mulher que procura um médico dizendo que tem uma dor no corpo todo. Ela diz: toda parte do meu corpo dói, doutor. Ele disse: eu nunca vi uma doença como essa. Ele diz: todo lugar dói. Ela falou: dói tudo. Aí ele falou: então me mostra. Aí ela foi: dói aqui,
dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E aí ele disse: eu já sei qual é o seu problema. Dedo quebrado. Seu dedo está quebrado. E aí onde você encosta com o dedo, vai doer, querido. Muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, que temos assim, algumas resistências para identificarmos. A palavra conversão é uma palavra desafiadora, porque ela nos expõe a uma mudança que muitas vezes não estamos prontos para fazer. Mas e aí? A outra parte é que vai se converter? Só tem duas partes para que esse relacionamento se consolide. Uma sou eu, a outra é Deus. A palavra para que ele se consolide é conversão. Então, se eu não me converto, quem tem que se converter é Deus para se relacionar comigo? Então não vai ser fácil, não. Não pense que a maioria das pessoas que vivem uma vida sem vergonha, uma vida dupla, querem viver porque não querem, não. Elas querem viver uma vida de santidade, uma vida digna, uma vida decente. Sai de um culto desejoso que durante essa semana seja uma semana de vitória, que ela não entre num site de pornografia, que ela não entre num ambiente de fofoca. Mas como ela vai fazer isso? Sozinha ela não vai. As forças de oposição são muito maiores do que a dela. Para que ela consiga êxito nesse ambiente, ela vai precisar de uma companhia, ela vai precisar de um fortalecimento. E se ela não conseguir alcançar isso, se a força do mal convencê-la de que isso não é possível, não é viável, que ela não merece, você pode ter certeza que o que vai acontecer é ela ser envergonhada. Talvez não no ambiente humano, mas no ambiente espiritual. A conversão é algo que precisa fazer parte da nossa vida para que consigamos este relacionamento próximo, crescente e firme. E para isso, Ezequiel 36, 26 nos diz algo: dar-vos-ei coração, porei dentro de vós o espírito, tirarei de vós o coração e vos darei um coração. Preste atenção, olha só. Aí eu estou pronto a querer me converter? Então tá bom. Então eu vou receber uma coisa, e não mais fora, mas agora dentro. Preste atenção, esse é um texto do Velho Testamento, certo? Essa história de um espírito que vem para dentro é uma coisa bem do Novo Testamento. Então preste atenção. Nós precisamos, para ter êxito, permitir que Deus entre. Eu não posso mais caminhar com Deus, simplesmente. Eu tenho que caminhar em Deus. Se eu quero vencer, não dá mais para um Deus que ande comigo. Eu preciso de um Deus que ande em mim. Um Deus que habite em mim. Certo? Que mora. Ah, pastor, mas o Novo Testamento já diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele pode até não habitar, mas frequenta. Então não vem com essa história, não. Certo? Ah, não vou mais à igreja porque Deus não habita em templo. Não habita, mas ele frequenta esse ambiente coletivo. É importante. E se eu quero viver uma vida digna com Deus, eu preciso permitir que essa dureza de coração, que esse coração cauterizado, insensível, esse coração que não sente mais quando desagrada a Deus, desapareça. Esse é o coração de pedra. O Espírito de Deus, ele vai trazer sobre nós um coração de carne, sensível, sabe? Uma percepção clara de quando algo, sabe? Algo que você faz, não interessa o quão pequeno ele seja. Se ele for ofender o Espírito Santo, ele te causa sensibilidade. Não interessa o que é. Eu vou te dar um exemplo. Eu esse dia estava saindo do hotel, e quando eu entrei no carro, eu descobri que eu não tinha pago uma água que eu tinha consumido. Eu já estava lá fora. Era apenas uma água. Eu podia ter ido embora. Ele não me cobrou. Aliás, ele não perguntou nada. Ele só é check-out, pastor. Falei, me dá o cartão e pronto. Mas quando eu estava lá fora, uma água, R$7. Não faria diferença pro hotel? Faria? Não.
Faria diferença para mim? Não, mas faria diferença no mundo? Pronto, eu fui lá e paguei a água, ponto, porque você começa a ter um coração sensível. Qualquer coisa que saia do padrão de Deus, não interessa se homem vai ver, se sua esposa vai ver, seu marido, seu pai, seu pastor, seu chefe, não tem mais a ver com a visão humana, é a visão de Deus sobre você. Onde você estiver, Ele vai estar lá. É assim que funciona. E o nome dele pode ser glorificado ou envergonhado por minha ou por sua causa. É assim que funciona. Então eu preciso entender isso. Não será um relacionamento fácil. Não. Será um relacionamento desafiador. Eu terei que mover-me muitas vezes com muita força para fazer com que eu continue conseguindo andar ao lado de Deus. E eu até hoje confesso a você, fora alguns exemplos da Bíblia que a gente pode até aplicar, eu nunca vi Deus querendo parar de andar com as pessoas. Mas eu já vi pessoas querendo parar de andar com Deus porque descobriram que não conseguem. Ah, pastor, não consigo. Então, eu prefiro ter um coração de pedra, porque com um coração de pedra eu nem sou capaz de sentir o que eu estou fazendo. Então, como é que eu posso viabilizar isso? Coloque na tela, por favor, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, repita comigo, suporta a tentação. Porque quando for provado, o que é quando for? Suporta o quê? Porque quando for, então tentação é diferente de provação. Bem-aventurado o homem que quando for tentado, né? Que suporta a tentar, porque quando ele for, receberá a coroa, ao qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Agora, verso 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Preste atenção. Você quer se dar bem nesse relacionamento entre você e Deus? Pare de olhar a vida dos outros e concentre-se na sua. Todas as vezes que você só consegue olhar a vida do outro, eu te digo perto de quem você está: de Satanás. Ele é o acusador. Na presença de Deus, eu e você não temos a mínima condição de olhar para a vida dos outros. Todas as vezes que você vê na Bíblia alguém se encontrando com Deus, ele diz: ai de mim que eu vou morrer, eu vou morrer, eu estou perecendo. Por quê? Porque na presença de Deus não dá para olhar para o outro, fica você e ele, acabou a vida do outro. Porque na presença do santo, acabou. No eterno não dá para olhar para a esposa, para o marido, para o vizinho, para o pastor, para o filho, para a sogra. Não dá. Na presença de Deus não sobra ninguém. É só você e ele. É assim que funciona. Então, se eu quero fazer isso dar certo, eu tenho que ter um autoconhecimento. Entender que a tentação precede a provação. Todo homem vai ser tentado quando ele for atraído e engodado por sua própria concupiscência. Seus desejos materiais envoltos em sensualidade ou não. A concupiscência é bem abrangente. Mas o que a Bíblia está dizendo é mais ou menos assim. Você vai ser, no campo da sexualidade, tentado por pensamentos eróticos, por desejos sexuais, por ter uma parte em você que não é cumprida. O nome disso é provação, ou é tentação, perdão. Mas a hora que aparecer alguém lhe dando condição de atender a demanda da tentação, você entrou na provação. É assim que funciona. E ela é muito particular.
o que tenta você não necessariamente tenta quem está do seu lado. Nós precisamos ter um entendimento, porque segundo a Bíblia, o que vai acontecer? O Satanás vai nos atrair com engodo. O que é um engodo? Engodo é uma quantidade de alimento que eu gosto, que eu almejo, mas que não pode ser suficiente para atender a minha demanda. É aquilo que caçadores, pescadores utilizam como um artifício para manter a presa perto do ambiente de captura. É assim que funciona. Então, segundo a Bíblia, eu preciso entender este processo que quem vai usar contra mim? Satanás. Por isso algumas palavras precisam nortear a nossa caminhada. A primeira é vigilância. O tempo inteiro. Seja prudente como as serpentes. Ninguém é capaz de pegar uma serpente distraída. Não há essa possibilidade. E olha que ela não enxerga. Todas as serpentes são cegas. Todas são cegas. Não existe cobra que enxerga. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia está dizendo que um animal cego não pode ser pego desprevenido. Sua sensibilidade, a captura que ela retira, certo, do ar com sua língua, colocando, ok, na sua boca, com aparelhos altamente sofisticados, para identificar o que está do lado de fora. É importante. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Pode ter certeza, é só uma questão de tempo. Talvez não seja nenhuma queda tão grande para te humilhar, mas pode roubar a sua vitória, pode impedir seu crescimento, pode atrasar seu percurso. Tá assim de gente que era para estar lá na frente. Você olha para a vida dela, nunca teve uma queda radical de humilhação, algo terrível, mas já era para estar muito longe e não conseguiu, porque vive sofrendo de pequenas quedas, de atrasos. É assim que funciona. A segunda palavra que nós temos que levar conosco é tolerância. Essa é uma das piores. Tolerância, cuidado com ela. Ela te impede de manter a distância segura de um ambiente ruim. Você começa a tolerar um palavrão. Você começa a tolerar determinados tipos de conversa, determinados tipos de ambiente. Isso começa a te aproximar de lugares e de coisas, de situações cujas quais você deveria estar distante. Mas o inimigo usou de uma forma sorrateira, fazendo com que você conseguisse tolerar. Você tolera aquele tipo de coisa, aquele tipo de música, aquele tipo, sabe? Você começa a se tornar bem tolerante. Por quê? Porque a próxima palavra é aprovação. Você não quer se tornar intolerante em algumas coisas, porque você começa a negociar. Esse é o problema. São essas coisas pequenininhas que a Bíblia chama de raposinhas. Elas vão assumindo lugares, desbravando e conquistando espaços na nossa vida, no nosso coração, e o que isso vai fazendo? Nos distanciando de Deus. A última palavra é informação. Aquilo que vai dar a você o conhecimento para combater os ataques. E aí Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o IA, mas contra os principados e contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais nas regiões. Isso, nossa luta não é contra a carne e mas é com a carne e o sangue. Não é contra, mas é com ela que eu batalho, meu corpo físico. Na maioria das vezes, meu problema é com carne e com sangue, com gente, com pessoas. Ele está dizendo que a nossa luta, nós precisamos enxergar. Não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades. É num ambiente invisível. Pô, pastor, aí o senhor está de brincadeira. Se é invisível, como é que eu vou lutar num ambiente invisível? Por isso eu estou dizendo, não vai dar sem Deus. Não vai dar com Deus de forma superficial. Não vai rolar, não vai. Você não vai conseguir alcançar a santidade. Você não vai conseguir progredir em seu relacionamento com Deus com uma visão humana. Não vai. Não adianta. Ele vai dar aqui as armas. E aí, diz assim, né? Nós vamos precisar de um revestimento. E de que é que eu preciso?
Repita comigo: couraça da justiça. Isso. Mas a gente gosta de falar da couraça da justiça. Mas depois você lê, porque ela fala para nós cingirmos os lombos com a verdade. E depois colocar a justiça, a couraça, em cima da... Então não dá para ter justiça se embaixo da coroa da justiça tem mentira. Não há. Você bota a couraça da justiça em cima de um lombo cingido por mentira. Então ele disse: cinja seu lombo com a verdade, e em cima da verdade coloque a couraça da justiça. Está lá. Os pés devem ser preparados com o evangelho da paz. Isso, paz. O que eu falo traz paz? Sim ou não? Muitas vezes eu estou perto de pessoas que contam histórias soltas, e a minha mente já capta, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração das pessoas. Se você conhece a palavra, ela começa a desvendar. Às vezes eu estou caminhando com alguém e alguém conta uma historinha para falar que um outro fulano fez algo. Sabe aquele falar sem falar? Sabe como é que é? Aquele veneno numa dosezinha que às vezes nem parece. O que eu vejo é que muitas vezes eu não estou julgando ninguém não. O meu desafio é esse. É entender que se eu quero lutar no mundo espiritual, o evangelho que eu carrego é um evangelho de paz, de verdade, e não de contenda, de intriga. Não interessa. Se eu não posso resolver, então cala a boca. Porque pior, a gente ainda dissemina os outros a falarem mal, a pensarem mal, a uma série de coisas. E é assim que funciona. O escudo da fé sob os dardos. Olha só, olha que coisa interessante. O que é um dardo? O dardo é o quê? É um objeto que ele é lançado. O escudo é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, que ele vai jogar de longe. Ele não precisa possuir você e nem a mim. Não há necessidade disso. Basta lançar alguma coisa sobre nós que faça com que façamos a vontade dele. Precisamos desse escudo. Na nossa cabeça está o capacete da... Isso. Uma coisa deve estar na nossa cabeça para sempre. O que é? A salvação. Salvação de quem? De todo mundo. Se o que eu vou fazer não é para salvar pessoas, tem alguma coisa de errado. Se eu trabalho para Cristo, tudo o que eu faço é com o propósito de salvar pessoas e não de enfiá-las no inferno. É assim que funciona. A espada do Espírito, a palavra de Deus, termina no 18 dizendo: orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a súplica e perseverança dos santos. Não é mágica, irmãos. Não é mágica. É difícil pra caramba. Não é fácil. Se você esperar querer para viver, eu vou te dar uma notícia: não vai. Não é para quem quer. Se relacionar com Deus não é para quem quer. Porque se fosse para quem quer, todos queriam. Quem não quer se relacionar com Deus? Eu só preciso encontrar um ambiente equilibrado, de autoconhecimento, onde eu consigo olhar para mim e ir eliminando as coisas, entender que o que o meu inimigo pode usar contra mim, porque é isso que ele vai usar contra você. Exatamente. Ele vai estudar você e vai descobrir como é que ele te faz ficar longe de Deus. Isso. É a história do filhinho pródigo. E eu termino aqui. Lembra da história do filho pródigo? Você lembra dela? Isso, está lá, Lucas 15. Onde o filho pródigo está? Na casa do... Enquanto ele está lá, qual o problema que ele tem? Nenhum. O pai tem um inimigo, sim ou não? O inimigo do pai quem é? Satanás. Mas como é que Satanás mexe no filho pródigo, se o filho pródigo está na presença do pai? Então o que ele faz? Eu vou tirar o filho da presença, porque se eu tiro o filho da presença, eu tiro o filho do ambiente de proteger, e agora ele é um alvo fácil. Então eu vou falar para vocês,
não é fácil para você, nem para o pastor. Talvez seja para os outros. Para mim não é. A briga é feia. Eu não estou afim de orar. Eu não estou afim de ler a Bíblia. Eu vou ler, dá sono, dá preguiça. Ou as letrinhas embaralha. Você está afim de jejuar, dá uma fome desgraçada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nós vamos vencer. Certo? Pelo menos eu estou afim desse negócio aí. Eu vou vencendo, tem hora que eu dou uma voltinha assim, ó. Aí eu dou uma aceleradinha e vou. E tô há 32 anos. Lutando pra ir. E já vi gente cair pra caramba. Eu já tive umas escorregadinhas assim. Já escorregou, Abner? A Jacira aí de olho em tu, é ou não é? Mas é assim que funciona. Eu queria que você ficasse de pé e dissesse para quem está do seu lado: é difícil, mas é possível. É isso aí.